Boa tarde a todos, boa tarde, irmão, boa tarde, irmã, boa tarde a todos vocês que estão conosco nessa live agora à tarde, e estará também em um outro momento em que você tiver acesso a esse vídeo, né? Todo-Poderoso possa te abençoar, te guardar, te dar paz e dinheiro no bolso para não ficar chateado, tá certo? Vamos orar então. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, estamos diante da Tua face, estamos diante, meu Pai, da Tua presença. E eu quero te pedir, ó Deus, de maneira ímpar, de maneira especial, que a Tua presença, ó Deus, seja viva e eficaz, falando conosco, falando aos nossos corações, determinando a Sua vontade, fazendo com que se abra o nosso entendimento para entender, meu Pai, a Tua palavra e a sua complexidade, para que nós possamos fazer a Tua vontade e assim sermos bem-sucedidos. Fala conosco nesta live, fala a Tua palavra, que ela venha do Teu trono, ó Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então com essa série já há algumas semanas, alguns dias, falando sobre vazio. Falamos primeiro sobre o vazio existencial, depois sobre o vazio filial, que é a necessidade de pai e mãe. O vazio existencial é a falta de Deus, a falta do Espírito Santo, a falta de Jesus. O vazio filial é a falta dos pais, cresce sem pai, sem mãe. Às vezes tem pai e mãe, mas não são pais afetivos, pais presentes, pais que estão ali na sua totalidade. Depois nós falamos sobre o vazio afetivo, que é a necessidade que o ser humano tem de pertencer, de pertencimento, de pertencer a alguém, de ter um relacionamento afetivo, de amor, ou seja, homem e mulher. Depois nós falamos sobre o vazio chamado vazio emocional, que aí engloba todas as coisas, ou seja, falamos claramente da raiz de amargura, que faz com que cresça toda sorte de coisas ruins, ou seja, o ser humano se transforma naquilo que ele não quer ser. E hoje eu quero falar com você sobre o vazio chamado vazio social, que é muitas vezes a incapacidade que a pessoa tem de construir relações duradouras de amizade. É o vazio social. Então a pessoa não tem amigos. E isso é horrível, isso é terrível, né? Interessante que a palavra de Deus, ela conta uma história muito interessante, que é a história de Davi com Jonatas. Os dois se tornaram amigos de maneira muito especial. Mas antes de falar deles, eu quero falar com vocês a respeito, olha comigo por favor, no livro de Provérbios, capítulo 17, Provérbio 17, versículo 17, Provérbio 17, 17, diz o seguinte, Provérbio 17, 17 diz o seguinte: em todo tempo se ama o amigo, mas é na angústia que nasce um irmão. Olha que coisa interessante o que a Bíblia está dizendo aqui, que em todo tempo a gente consegue amar um amigo. Nas festas, nos aniversários, às vezes quando vai se casar, quando vai para a formatura, ou quando passa num concurso, arruma um emprego, ou então a pessoa é bem sucedida numa área, então aquele amigo está lá. Ele está lá. Mas a Bíblia Sagrada diz que é na angústia, no dia difícil, no dia de tribulação, no dia de dor, no dia de sofrimento, que aí nós vemos quem são verdadeiramente os amigos. E é claro que quando uma pessoa ela consegue ter vários relacionamentos, várias pessoas no dia da angústia, no dia da dor, do sofrimento, da tribulação, dará assistência a essa pessoa. Mas entre todos esses que dão assistência, tem sempre um ou outro que se achega. E aquela pessoa, ela se achega tanto que se torna mais chegado que um irmão. O irmão, de carne e sangue.
Isso é especial demais. Isso é grandioso demais. Mas ao contrário disso, há uma gama muito grande de pessoas que não conseguem nutrir ou fazer com que os relacionamentos sejam duradouros. E por quê? Abre sua Bíblia comigo ainda, no livro de Salmos, capítulo 41, livro de Salmos, capítulo 41. Aí nós vamos entender, nós vamos compreender o que acontece, por que muitas vezes é o nível de relacionamento, ou seja, a pessoa não consegue fazer um amigo. Olha o que está escrito aqui. Versículo 9, diz o seguinte: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Olha o que ele está dizendo aqui. E é interessante que tem um outro texto, aqui no capítulo 55. Capítulo 55, diz o seguinte, versículo 11. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se aparta das suas mãos. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticarmos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Interessante aqui que Davi chega e fala: olha, se fosse um outro que me afrontava agora, se fosse uma outra pessoa que levantava contra mim o seu calcanhar, que levantava a voz, que me xingava, que me humilhava, que levantava a sua boca contra mim, para me machucar, para me maltratar, é bem possível que eu teria suportado, eu teria aguentado, mas não. Por que ele diz isso? Porque na verdade, se você lembra no vazio emocional, as pessoas que não têm significado para nós, as pessoas que não têm um relacionamento íntimo, elas não geram feridas que magoam, que marcam para uma vida inteira, a não ser aquelas, como eu disse, quando é uma pessoa estranha que pratica uma maldade, tipo um assassinato, tipo estupro, essas coisas que é crime mesmo, imputado na lei. Aí sim, traz uma marca profunda que a pessoa muitas vezes nunca esquece. Mas nós estamos falando de coisas normais, da normalidade da vida. E aí então, interessante que o capítulo 13 do livro de Zacarias, ele chega e diz o seguinte: olha, se fosse, que feridas são estas nas tuas mãos? Ele diz: são as feridas com que foi ferido na casa de meus amigos. Então a gente entende por aquele texto ali, que as pessoas que causam feridas em nós são amigos, pessoas chegadas, pessoas do relacionamento, pessoas da nossa intimidade. Essas causam em nós feridas que marcam muitas vezes para uma vida inteira. E a Bíblia Sagrada diz aqui que Davi não foi diferente. Ele teve o desprivilégio de ter esse amigo do cão perto dele. Ele chega e diz: olha, se fosse outro que tivesse se levantado contra mim, que tivesse me afrontado, que tivesse tentado me ferir, me magoar, me machucar, eu entenderia, eu compreenderia. Mas o que não dá para entender é porque você, meu amigo, meu chegado, que juntos subias a procissão diante de Deus, ou seja, ele era irmão em Cristo, mas aquela pessoa se levantou para ferir de uma tal forma que ele chega e diz: olha, se fosse outro eu teria até me escondido, mas como é que eu vou me esconder do meu irmão? Como é que eu vou me esconder do meu amigo? Mas você fala: bispo, durante toda a nossa vida nós podemos passar por isso. Sim, eu sei, é verdade. Eu particularmente já tive o desprivilégio de viver isso várias vezes na vida. Mas acontece um fato, que muitas pessoas que são feridas, elas não conseguem de jeito nenhum elaborar bem esse trauma, esse fundamento, a ponto de ficar livre. Pelo contrário, quando elas são feridas pelos amigos,
por um colega, às vezes por um irmão, por uma pessoa tão chegada, ela guarda aquilo no coração. Como diz Hebreus capítulo 12, versículo 15, a raiz de amargura brota lá dentro de tal forma que a amargura nela faz com que ela faça o sistema chamado sistema de transferência. Ela transfere para todas as pessoas aquela mágoa, aquela amargura. Como assim? Ela simplesmente foi ferida por um, ou por dois, ou por três pessoas durante a sua vida. Mas aí ela começa com aquele discurso: o ser humano não presta, homem não presta, mulher não presta. O ser humano é terrível. Como é malvado, como é maldoso o ser humano. Então, quando ela está dizendo isso, quando ela está falando isso, ela está generalizando que todas as pessoas são más, todas as pessoas são ruins, todas as pessoas vão magoá-la, vai ofendê-la, vai fazer com que ela se sinta uma pessoa completamente arrebentada, destruída por dentro, porque ela está fazendo a generalização. E nisso, ela se fecha para a possibilidade de construir novos relacionamentos. Ela se fecha para a possibilidade de ter novamente um amigo ou uma amiga em quem ela possa confiar. Ela então se isola. É interessante, olha o que está escrito aí no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, diz o seguinte: aquele que se isola busca seus próprios interesses, a sua própria vontade, e ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Então a pessoa que ela foi ofendida, e ela entra no sistema de generalização, que todo mundo é ruim, que ninguém serve, que ninguém presta, e que todas as pessoas que se aproximam por interesse, todas as pessoas que se aproximam vai ofendê-la, e ofendida, ela se fecha, e a partir dali, Provérbio 18, 1 diz que ela se isola, e a partir de então, ela busca só os seus próprios interesses. Ela para de olhar para o interesse alheio, para de olhar para o interesse do outro. Ela não trabalha mais para ter relacionamentos afetivos que marcam, relacionamentos afetivos duradouros, relacionamentos afetivos de amizade para valer. Por quê? Porque ela foi ferida e ela não quer correr risco novamente, por causa da generalização. E isso é terrível. Essa pessoa vai estar essencialmente sozinha. Por um lado, eu até compreendo que a pessoa que foi ferida, ela não quer construir novamente um relacionamento, ela não quer correr o risco. É até louvável isso, humanamente falando, e por um tempo. Exemplo, quando nós estamos afastados dos outros, afastados das pessoas, não gerando relacionamento, mas tudo vai bem para nós, ok, isso é tremendo, faz sentido. Só que ninguém nessa vida é uma ilha isolada. Ninguém é uma ilha isolada. Uma ilha que ninguém esteve nela. Uma ilha que ninguém mora nela, que ninguém está perto dela. Pelo contrário, por mais que você e eu possamos nos fechar, nós somos ramificações. Nós precisamos do outro. Ou talvez eu não possa precisar agora, nesse instante. Mas daqui um pouco, algo vai acontecer que vai me levar a necessitar me relacionar com o outro. Mas acontece que se eu generalizo e eu me afasto das pessoas, eu estou longe das pessoas, eu não vou me associar com ninguém, eu não tenho sociabilidade com ninguém, eu não vou nas festas, não vou nos aniversários, não vou nos casamentos, não vou na formatura, não vou na confraternização com amigos, ou seja, eu me isolo completamente. Enquanto está tudo bem, como eu já disse, ok, maravilha, você está guardado.
Mas só, meu irmão, minha irmã, que infelizmente o dia mau chega para todos nós. O dia mau vem para todo mundo. Mas dia menos dia, a dor e o sofrimento nos alcançará. E aí então, olha o que Provérbios, o livro de Eclesiastes diz. Eu já li várias vezes esse texto, mas eu quero voltar novamente a falar sobre isso. Olha o que está escrito aqui. Capítulo 4, versículo 7 do livro de Eclesiastes. Outra vez eu voltei e vi o que é vaidade debaixo do sol. Há um homem e uma mulher que é só. Não tem ninguém. Sim, ele não tem filho, não tem irmã. Contudo, seu trabalho não há fim, nem seus olhos se fartam de riqueza. Não diz, para quem eu trabalho, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade, enfadonha a ocupação. Aí ele diz, versículo 9, melhor é serem dois do que um. Primeiro, porque tem melhor paga o seu trabalho. Segundo, porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. Aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 9, Salomão diz claramente, olha, melhor é serem dois do que um. Por quê? Se os dois trabalharem juntos, o salário será dobrado. Vocês têm possibilidade de ter mais êxito é muito grande. Mas, se você estiver só, caindo, não haverá quem te levante. Ou seja, o que ele está dizendo? Que durante a nossa caminhada na vida, a possibilidade de cair doente, cair oprimido, cair deprimido, cair perdendo o emprego, cair em dificuldade nas relações afetivas, tudo isso faz parte da queda humana. E normalmente, quando cai-se, alguém que está próximo, alguém com que eu me relacionamento, um amigo, um chegado, estende a mão e o quê? E eu me levanto. E eu me coloco de pé com maior rapidez. Mas olha o que Eclesiastes está dizendo. Aquele que é só, aquele que se isola, aquele que não constrói amigos, aquele que não tem relacionamento social, que não faz relacionamentos nas várias camadas da vida, quando ele cai, não tem quem o levanta. Quer ver? Vou te dar um exemplo bem claro. Quantas pessoas que vivem com esse discurso, ser humano é ruim, ser humano é terrível, ser humano é perverso, eu não quero me relacionar, eu fui magoado, fui machucado, eu vivo só. Pronto, você se isola. Mas vocês têm um trabalho, que aquele trabalho te sustenta. Mas num determinado momento, infelizmente, você perde aquele trabalho, perde aquele emprego. Aí quando você perde aquele trabalho, perde aquele emprego, que é a base do seu sustento, você volta para casa desolado e faz a seguinte pergunta: a quem eu recorrerei? Eu buscarei quem? E aí você tenta buscar na rede de relacionamento, na rede de amigos, quem poderia lhe estender a mão para te levantar agora? Você não tem. Não tem um amigo que possa te indicar. Não tenha um amigo a quem você possa recorrer. Não tem um amigo a quem você possa falar, me ajuda, coloca o meu currículo, peça a alguém, diga a alguém que me ajude. Você estará só e passará meses até anos desempregado. Por quê? Porque o mundo é mau? Porque o mundo é ruim? Porque o mundo é perverso? Não, querido. É porque, na verdade, você fez a generalização, colocou todo mundo no mesmo indicador, bateu, porque você foi ofendido por um, por dois ou por três, você achou que os outros 7 também eram perversos, que os outros 7 eram ruins, que os outros 7 iriam te magoar, que os outros 7 iriam te ofender, e você se afastou deles. E agora, aqueles outros 3 que te ofenderam, você já não vai procurar. Mas como é que você vai procurar os outros 7 se você vive distante deles o tempo inteiro?
Por incrível que pareça, hoje nós estamos agora no dia 2 de novembro, estamos no dia 2 de novembro aqui, e antes disso eu quero cumprimentar a bispa Cleudia Fernandes, a Jusilene Rodrigues, a Eliene, a Márcia Nobre, a Anice Alves, a Rejane, Antônia Diogo, Tássio San, Tereza Samartim, a Céia Guedes, Maria Paula. Deus abençoe vocês. Hoje nós estamos comemorando o dia de finados, o dia em que as pessoas, os entes queridos, ou seja, faz-se alusão a eles. Nós evangélicos não temos esse hábito, mas eu quero pegar essa data, porque é a hora que muitas pessoas de outras religiões vão para homenagear os seus mortos, aqueles que foram, aqueles que partiram. E é interessante isso, porque muitas vezes nós estamos em vida, nós nos isolamos, inclusive de pai e mãe, isolamos de nossos irmãos, de carne e sangue, primos, tios, ficamos completamente isolados. E aí quando morre, é a hora que a pessoa se sente na responsabilidade de ir até esse ente querido, mas ele está agora frio dentro do caixão. Por quê? Porque essa pessoa foi agora para homenageá-lo, para que todos que estão lá ao redor do caixão agora veja que aquele ser humano que morreu, que está no caixão agora, tinha importância para esse ser vivo, porém esse vivo que se isolou, esse ser vivo que não foi afetivo com ele, que não foi amoroso, que não deu um telefonema, que não deu um abraço, não deu um beijo de jeito nenhum, pelo contrário, se manteve distante. Ele se isola. Agora, hoje, no dia 2 de novembro, que é o dia em que se faz alusão aos mortos, eu vou lá no cemitério para honrar aquela pessoa. Por que eu não honrei ela enquanto ela estava viva? Por que eu não me dei, não me gastei para ela enquanto ela estava viva? Por que eu não fui afetivo com ela enquanto ela estava viva? Porque eu fui ferido e eu me isolei, e eu achei que ela era ruim, que ela era má. Então agora eu estou indo visitá-la para dizer que ela é boa agora? Eu falei isso outro dia aqui, vou dizer novamente. Engraçado que meu pai, né, ele morou conosco os últimos 7 anos da vida dele. Os últimos 7 anos ele morou conosco. O tempo inteiro. Morava com a gente. Aí ele teve os derrames cerebrais, mudou muito a conjuntura emocional, também mental dele. E aí ele queria ir embora para Goiás novamente, nós ajustamos, ele foi embora para Goiás. Depois lá em Goiás ele deu danura para voltar, voltou de novo, e assim sucessivamente. E é interessante o seguinte, chegou um determinado momento, que durante os 7 anos praticamente que ele morava com a gente, foi uma bênção. Depois que ele teve os derrames, a gente viu que a saúde mental dele mudou, e ele se dava muito bem comigo, com Cleudia e com os 2 garotos, com Israel e Andressa, que eram crianças. Mas depois que ele teve o derrame, nasceu nele uma impaciência muito grande em relação às crianças. Ele não podia ver menino que ele atacava, ele xingava, ele magoava as crianças. Era uma situação muito difícil que eu e Cleudia tivemos que enfrentar. Conversava com ele e falava tudo bem, mas daí um pouco, quando ele ficava só, ele xingava os meninos ficavam chateados com aquilo. Aí ele foi e falou: eu quero ir embora para Goiás, para a casa das minhas filhas. Foi. Aí ele foi para a casa da minha irmã, da Iris Paula, que congrega aqui conosco. Chegando lá também tinha criança. O que aconteceu? Ele começou a maltratar as crianças da casa da minha irmã Iris. Aí ele foi e falou: eu quero ir embora daqui. Aí ele foi para a casa da minha outra irmã, Maria Helena. Mas também tinha criança. E ele começou a atacar de novo, por causa da questão toda do derrame, que mudou a saúde mental dele.
de maneira que ele tinha uma impaciência muito grande. Aí depois de um tempo todo, ele foi e falou: eu quero voltar de novo para Salvador. Trouxemos ele para Salvador novamente. E ele continuava xingando e magoando as crianças. E aquilo era muito difícil para nós. A gente ficava sem saber o que fazer. Por quê? Porque ele falava: eu quero ir para a casa da minha irmã. Mas tinha criança, ele ia magoar as crianças, maltratar. E aí você já viu como é que pai vendo os filhos serem maltratados, fica difícil. Até que a gente estava conversando em determinado momento, aí minha sogra, juntamente com meu sogro, que são os pais da Cleudia, logicamente, que eles moram em São Luís dos Montes Belos, foi e falou que aqui tem um centro de recreação para idosos. São apartamentos de quarto, sala e cozinha e o banheiro, ou seja, uma suíte. São vários quartos, cada idoso mora sozinho. Toma-se o café da manhã juntos, mas o almoço e o jantar, ou seja, toma-se o café da manhã juntos e o lanche da tarde. Mas o almoço e o jantar, ou seja, é por conta do morador. E as roupas, a limpeza do apartamento também. E tem que comprar todas as coisas. Aí então, esse lugar achamos apropriado, porque era para idosos, logicamente ele não ia ficar bravo mais, porque era gente da idade dele. E aí nós ajustamos. Compramos geladeira, compramos fogão, a cama, tudo para ele. Contratamos uma pessoa para trabalhar com ele lá, ou seja, para lavar, passar, cozinhar diariamente. Meu sogro e minha sogra iam diariamente lá levar quitanda para ele, levar biscoito, pão de queijo, ou seja, para visitá-lo. E ele convivia com aquelas pessoas idosas. Quando dava de noite, ele ia para o apartamento dele. Não era, ou seja, alojamento junto, era apartamento sozinho. E lá também aí tinha cardiologista, tinha dentista, tinha clínico geral, tinha tudo. Toda uma assistência. E aqui ele começou a ficar bem, a andar bem, a estar bem ali, dando toda assistência para ele. Acontece que uma tia minha, que é a irmã dele, quando ficou sabendo que ele estava nesse lugar que era para idosos, só que era apartamentos, ela começou a falar contra. E dizendo que eu, como pastor, não deveria ter feito aquilo, colocado meu pai lá, no lugar daquele, né? E aí então a minha irmã chegou para ele e falou: acho que antes de você falar mal de alguma coisa, você deveria ir ver, porque uma coisa é certa, o lugar onde meu pai está é melhor que a sua casa. Você pode ter certeza. Ele tem mais cuidado lá do que na sua casa, porque ele tem uma empregada que lava, passa e cozinha. Segundo, tem o café da manhã junto. Terceiro, tem o lanche da tarde. Quarto, ele tem relacionamento com as pessoas idosas, para jogar dominó, jogar uma bola, jogar futebol, as várias coisas. Ele tem, ou seja, relacionamento com pessoas da idade dele. Além de ter médico lá por conta. E aí essa tia foi lá e viu, e realmente o lugar era melhor que a casa dela. Mas aquele negócio do AVC que ele teve foi uma situação tão difícil, tão adversa, que aquilo mexeu muito com ele. E passado um tempo ele faleceu, ele morreu. E quando ele morreu, eu lembro que foi no sábado, foi numa sexta-feira. E aí ele morreu 18 horas, o enterro seria 9 horas da manhã. Aí eu fui e falei que eu não ia, e de fato eu não fui. Aí alguns dos meus parentes que estavam lá falaram: aí, cadê o pastor? O pastor não vem ver o pai na despedida do pai, que morreu? Aí minha irmã falou: ele não precisa vir despedir, minha tia, porque ele morou 7 anos com meu irmão, você nunca foi vê-lo, você nunca esteve perto dele, você não estava com ele durante a vida. E meu irmão mais velho, que já faleceu, nunca veio visitar meu pai, nunca esteve com ele, mas no dia que meu pai morreu, eu estava lá, soltando a lágrima de crocodilo. Não tinha afeto nenhum, se isolou. A vida inteira chegou e disse que não queria relacionamento de jeito nenhum. Aí no dia que morreu, estava lá para prestar homenagem. Na hora que morre, no dia 2 de novembro, não, aquele que se isola, busca seus próprios interesses, não tem relacionamento social com ninguém,
E às vezes o relacionamento nem com pai, nem com mãe, nem com irmãos, com nenhum parente. Porque foi ofendido, generaliza e diz que ninguém presta, que ninguém vale nada. Aí no dia que morre vai lá? Não, isso não. De jeito nenhum. Você não será assim. Eu não posso ser assim. O vazio social está intimamente ligado ao fato de que eu me isolo, fico longe dos outros, longe das pessoas, não quero relacionamento. E a partir desse instante que eu não quero relacionamento, quando eu cair, não haverá quem me ajude, quem me sustente, quem me levante, a não ser que você encontre com o bispo de Paula, que vai te ajudar de qualquer forma. Mas a maioria não vai estender a mão para ti. Isso é doloroso demais. Porque é muito difícil quando você faz tem determinadas datas que você convida e ninguém vai para estar com você. Ninguém vai para estar com você. De jeito nenhum. Ninguém te prestigia. Por que ninguém te prestigia? Porque você resolveu se isolar, resolveu se afastar, resolveu estar longe. Agora, no dia do seu aniversário, no dia da formatura, no dia da bênção, as pessoas não vão estar contigo. Por isso, então, preste atenção. O vazio social é um vazio construído por uma pessoa a partir do fato de que ela generaliza e diz que todo mundo não presta, que todo mundo é igual, que todo mundo a ofende, que todo mundo a magoa, e isso não é verdade. Se eu for olhar durante essa vida, claro que eu magoei muita gente. E as que chegou e disse que eu estava magoado, eu pedi perdão. E muita gente me magoou. Mas eu lhe digo, eu vou deixar de relacionar, de continuar acreditando no ser humano, investindo no ser humano, porque 1, 2, 3 ou 10 me magoou. Se tem 10, tem 100 que me abençoa, que quer o meu bem, que está perto de mim. Por isso eu não tenho vazio social. Porque eu me relaciono com todo e qualquer tipo de pessoa. Porque não há generalização. E é isso que você precisa ter em mente. Vem para dentro da igreja. A igreja é o melhor lugar que você tem para gerar relacionamentos. Onde todos estão no mesmo barco. Todos têm trabalho, todos têm família, todos têm batalhas, têm lutas, têm coisas extremamente positivas. E aquelas, tem outras que parecem ser negativas, mas não são, estão apenas evoluindo, amadurecendo. Mas todas querem o seu bem. E se você vier para dentro, você nunca vai se isolar socialmente. Porque a igreja é um meio social que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso coração. Fechado? Vem para dentro da igreja, vem para os relacionamentos, se achegue, entre nos grupos de jovens, de casais, de famílias, de mulheres. Sábado agora, por exemplo, nós teremos então o encontro de mulheres, às 3 horas da tarde. Gente, venha, você que é mulher, esteja conosco para sociabilizar, para não deixar que o vazio social tome conta da sua alma, do seu coração. Fechado? Vamos orar então agora. Senhor Jesus, eu quero abençoar o meu irmão, minha irmã, abençoar cada um que está nessa live, meu Pai. Oh meu Deus, que a mão do Senhor possa simplesmente, Senhor Deus, oh meu Pai, oh meu Deus, que a mão do Senhor possa fazer com que venhamos, meu Pai, ser sociáveis, ter relacionamentos, crescer em relacionamentos, agir, meu Pai, de tal forma que não vamos nos isolar, porque 1, 2 ou 3 nos feriu. Isso faz parte da vida. Gente ruim existe mesmo, meu Deus. É realidade. Mas muitas pessoas às vezes ferem sem nem saber, sem querer. Mas a pessoa que foi ferida generaliza e se afasta. Isso não é um bom negócio, Pai.
Isso não é a vontade do Senhor, isso não é o seu desejo. Por isso eu te peço, encontra cada pessoa que está agora nessa live e que virá, meu Pai, a estar conosco, meu Pai, ouvindo esta live, que o Senhor possa tocar de tal forma que esta pessoa possa reconciliar-se consigo mesmo, reconciliar com as pessoas que estão ao seu redor, para que ela tenha amigos, para que ela seja sociável, para que ela cresça, para que ela avance e seja uma pessoa, meu Pai, que vai ser ajudada o tempo todo, quer no dia bom, quer no dia mau, não importa, a mão estará estendida para ela. É isso que queremos e profetizamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ok, meu irmão, minha irmã, lembrando que hoje à noite, às 19h30, nós teremos a live com a presbítera Eunice, com a equipe que está com ela, fechado? E amanhã, às 19h30, quarta-feira, nós teremos o culto da palavra. É um culto especial para quem quer crescer na palavra, conhecer a palavra, amadurecer na palavra. O que eu vou ministrar na palavra de dia de quarta-feira é assunto que a gente não toca em nenhuma das reuniões, nem na terça, nem na quinta, nem domingo de manhã, nem domingo à noite, em nenhuma das nossas lives. É estudo da palavra, é para quem quer crescer, para quem quer amadurecer. E tem um detalhe, é presencial, viu? É presencial. Bispo, você não vai gravar? Sim, nós vamos gravar para depois mandar para as pessoas que moram fora. Para as pessoas que moram fora. As pessoas que moram aqui em Salvador, não tem nenhuma pessoa que não possa vir mais para a reunião. Todas estão liberadas. E eu espero você aqui. Ainda vou cobrar aqui, ó. Olha aqui para que eu vou dizer aqui, ó. A Rejane, a Eliene pode vir tranquilamente. A Bispa Cleudia, a Céia, a Dona Lourdes, que mora mais longe, mas depois eu vou mandar para ela. O Ailton Rodrigues, Tereza Samartins, se ainda já estiver aqui em Salvador. A Maria Paula está no interior. A Alice Alves tem que vir. Tássio Sam amanhã, que firme. A Antônia Diogo, a Márcia Nobre, a Jusilene, ok? Cada um de vocês, amanhã, às 19h30, no culto da palavra. Eu vou mandar para vocês já o folderzinho falando do assunto. Fechado? Deus abençoe você, te guarde e te dê a paz. Lembrando que você pode enviar o seu Pix para nós, ou pode vir aqui para dizimar e ofertar. Cada mês para nós, gente, é uma batalha, é uma luta para fechar o mês corretamente. Mas a nossa igreja tem sido fiel, graças ao bom Deus e graças à sua generosidade. Deus abençoe você e até a próxima. Até amanhã, né? Às 19h30, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.